Oi, gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, não me viu na foto lá do WhatsApp, eu sou a professora Luana Paranhos, a professora de História. Vou fazer esse videozinho aqui que é pra gente comentar um pouco o texto que eu enviei para vocês e que vocês fizeram a atividade na aula passada, tá bom? Lembrando que a gente está seguindo o conteúdo mínimo disponibilizado pela SEDUC. Então, nesse conteúdo mínimo, a SEDUC tentou mesclar, né, o conteúdo que era do segundo ano, né, com o conteúdo do terceiro ano. Então, a gente começa falando sobre a crise do século XIV e XV na Europa. Tá? Essa crise do século XIV e XV na Europa, ela vai representar o fim de um longo período da história europeia, que é a Idade Média, e também o período do sistema feudal, do feudalismo. Tá? Então a gente começa estudando essa crise, que a gente vai passar por um outro momento, que já é a formação dos estados nacionais, que a gente vai ver mais lá na frente. Falar de reforma, de renascimento, mas isso a gente vai ver mais lá na frente, tá certo? Então vamos começar se baseando pela atividade que vocês fizeram. Então a gente está aqui, ó. Tá aqui o texto que vocês leram. Peraí. Tá aqui o texto que vocês leram. Dá pra vocês me verem? Ficou escuro agora, né? Tá, aqui. O texto que vocês leram aqui. E aí tinha atividade aqui embaixo. Vocês responderam. Olha minha mão na frente da câmera. Mas deu pra ver agora, né? Já tirei. Sim. Então, tem o texto aqui e aqui as atividades. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra vocês é: o que foi o renascimento comercial e urbano? Tá? O que significa esse renascimento comercial urbano? O que foi isso? Esse renascimento comercial e urbano tá logo aqui no segundo parágrafo, explicando mais ou menos o que é. O renascimento comercial e urbano nada mais foi do que o desenvolvimento das cidades. Lógico que não foi de uma hora para outra, tanto que o texto coloca aqui, que a partir do século XI e XII, esse renascimento urbano e comercial levou à formação de novas cidades no continente europeu, tá? E a formação dessas cidades, ela também estimulou atividades comerciais que não estavam ligadas ao meio rural. Lembrando que, durante a Idade Média, durante o feudalismo, a principal atividade econômica, a vida na realidade, se dava no campo, se dava no meio rural, se dava nos feudos, em torno dos feudos. Tá? Então, esse renascimento urbano nada mais é do que o desenvolvimento da cidade, o surgimento das primeiras grandes cidades no continente europeu. E o surgimento dessas cidades também faz com que se crie um novo tipo de atividade econômica, não um novo tipo de atividade, porque o comércio sempre existiu, mas que se desenvolva o comércio também nesse período, tá certo? Então, esse renascimento urbano e comercial nada mais é do que o surgimento das cidades, e isso responde à nossa primeira questão que vocês fizeram. Tá? Já aqui, a segunda questão está perguntando qual foi as consequências desse renascimento comercial. Tá? As consequências principais desse renascimento comercial que a gente pode ver, que a gente já falou um pouquinho aqui, é que como a vida se dava muito no campo, não estou conseguindo, vocês estão me vendo, né? Estou conseguindo, porque às vezes fica meio escuro, mas dá para me ver. Então, esse renascimento comercial, ele trouxe como consequência para a vida no campo que a vida que se dava basicamente no campo, as pessoas que trabalhavam basicamente no campo, migraram do campo para a cidade e foram em busca de trabalhar na cidade, né? Então, há um processo de esvaziamento do campo. Lógico que não de uma hora para outra, isso levou alguns séculos, né, para se dar. Mas aos poucos, a vida econômica, a vida social que se dava no campo passa a migrar para a cidade, passa a migrar para essas cidades que estão surgindo, tá certo? Isso é uma das consequências. Havia outra, mas isso é uma das consequências que está aqui no texto. Né? Então, esse crescimento das cidades vai levar parte da população a abandonar o campo, né, e a se estabelecer na cidade, a viver na cidade. Ok? E a terceira pergunta está aqui. Como a burguesia se fortaleceu durante a crise do século XIV e XV? Opa, então. A burguesia, ela se fortalece porque nesse período, porque a burguesia é uma classe social que ela vai surgir no fim
ela vai ter sua origem lá no final da Idade Média, no final do feudalismo, e ela surge como uma classe ligada estritamente ao comércio, né? Ao comércio, às rotas comerciais, à atividade comercial. Então, a burguesia, ela surge nesse período, né? Ela tem a origem na atividade comercial. Então, como é que ela se beneficia? Quais são os benefícios que essa migração do campo para a cidade traz para ela? É justamente fortalecimento do comércio, é justamente fortalecimento das rotas comerciais. Então, ela vai se beneficiar dessa crise quando a população sai da cidade e vai para o campo, né? Sai do campo e vai para a cidade. Então, ela acaba se beneficiando desse período, fortalecendo o comércio, porque os burgueses nada mais são do que os detentores do comércio e dessas atividades comerciais, dessas rotas comerciais. E aos poucos, o que acontece? Como eles vão ganhando importância, como eles vão enriquecendo, para falar mais claro, o poder econômico deles acaba também levando eles a um poder político. E eles acabam rivalizando politicamente e economicamente com a nobreza feudal. E parte dessa nobreza feudal também passa a estar em decadência, né? Com a crise do campo e tudo mais, tá certo? Então isso é uma das respostas possíveis, assim, de como foi que a burguesia se beneficiou durante essa crise, tá? Do século XIV e do século XV na Europa, né? E a quarta questão é uma questão que eu queria que vocês fizessem uma relação, porque não está diretamente no texto, está explicando aqui no século XIV, falando sobre uma doença que dizimou um terço da população europeia, que é a chamada peste negra, que eu não gosto muito desse termo, mas eu uso esse termo peste negra justamente porque ele está em todos os materiais que vocês forem pesquisar na internet ou nos livros, eles chamam de peste negra. Mas não é um termo que eu use muito, que eu gosto de usar. Na realidade, o nome da doença é peste bubônica, é uma doença que se passava pela pulga do rato, né? E está muito ligada com o desenvolvimento das cidades. Por quê? Porque as cidades nessa época, na cidade medieval, eram cidades extremamente sujas, né? Extremamente sujas, que as pessoas não tem o que a gente tem hoje de tratamento de esgoto, água encanada, nada do tipo. Então as cidades, limpeza urbana, não existia isso. Então as cidades, elas eram extremamente sujas, então elas eram muito propícias para o desenvolvimento de doenças, né? E como também não havia um desenvolvimento da medicina científico muito forte nessa época, as pessoas não relacionavam a falta de higiene, né, que elas tinham ao desenvolvimento de doenças, tá? E aí nessa quarta questão eu estou pedindo para vocês relacionarem essa doença, a peste bubônica, conhecida como peste negra, para relacionar ao contexto de pandemia que a gente vive atualmente, né? A relação, lógico, isso daqui é uma resposta para a gente construir em conjunto. A relação que eu faço tem a ver com o quê? É porque a peste bubônica, a peste negra, ela dizimou um terço da população europeia. Então ela teve um impacto social muito grande. Um impacto social muito grande na vida das cidades, na vida econômica das cidades. A peste bubônica acabou se alastrando para os campos também. Então o impacto econômico foi muito grande, que é o que a gente vive atualmente também. Hoje a gente vive num contexto de pandemia em que a economia no Brasil e no mundo está extremamente afetada, com um número imenso de pessoas que perderam seus empregos, com um número imenso de pessoas que passaram a estar na linha da miséria, que empobreceram, né? Então isso tem a ver também, porque isso também foi um contexto que se viveu durante a peste negra, durante a peste bubônica na Europa. A relação com a economia, né? De muita gente morrendo, de muita gente desempregada, de muita gente passando fome. Então isso é um contexto que a gente vê também hoje em dia, né? De fome, de miséria, de mortes. Lógico que hoje em dia a gente tem meios mais eficazes de combater essa pandemia. Na Europa isso não existia. Na Europa se demorou muito para descobrir, por exemplo, que essa doença era transmitida pelo rato, né? Elas não sabiam qual era o motivo da doença. Aí iam surgindo as várias teorias de castigo divino, de várias outras questões que tentavam explicar tentavam explicar essa doença. Tá certo, gente? Então, assim,
Esse vídeo é um vídeo curtinho, espero que dê para vocês entenderem o, o texto e tudo mais. Qualquer dúvida é só vocês falarem comigo aqui no grupo mesmo. A gente vai dar continuidade na aula, vamos dar continuidade na matéria. Agora eu vou disponibilizar um outro texto para vocês, pra gente continuar o assunto, tá certo? Beijinho aí pra vocês, tá?